Meça a quantidade de pepitas de girassol que você vai usar. Você pode usar castanhas ou nozes como base dessa pastinha. Na minha opinião, a que dá um melhor resultado é a castanha de caju. Eu fiz a receita com meia xícara de pepitas de girassol, lavei bem e coloquei de molho. Ficou mais de 12 horas de molho, eu troquei a água, por isso está limpinha assim. Aí você vai descartar a água, enxague novamente. E para essa receita, além das pepitas de girassol, você vai precisar de água e suco de limão. Se você tiver rejuvelac, você pode colocar no lugar da água. Eu medi 3 colheres de sopa de suco de limão. Usei o meu kit de medidores. E o preparo é muito simples. Coloque as pepitas de girassol no liquidificador, a água e o suco de limão. Eu fiz essa receita com meia xícara de pepita de girassol e pus meia xícara de água. Essa é a quantidade mínima de água. Se você quiser uma pastinha mais líquida ou tipo iogurte, coloque mais água. Lembrando que a água que eu usei é filtrada. Se você usar uma água com cloro, não vai acontecer a fermentação. O cloro vai matar todos os micro-organismos. Demorou uns 5 minutos para bater no liquidificador, porque sempre precisa abrir a tampa, mexer com uma espátula, ligar novamente, fazendo assim até que se transforme em uma pasta bem lisinha e homogênea. Depois é só transferir a pastinha para um recipiente de vidro ou cerâmica. Despeje todo o conteúdo no recipiente que você escolheu, cubra com uma tampa sem fechar hermeticamente, porque durante a fermentação vai formar gases e eles precisam sair. Por isso a gente usa uma tampa só colocada sobre o recipiente, ou um voal, um paninho de algodão, ou até mesmo um guardanapo de papel preso com elástico, para evitar de cair alguma sujeira, inseto, enquanto está fermentando. Passaram-se 12 horas, veja que já mudou o aspecto da pastinha. Nos dias mais quentes, em 12 horas fermenta. E se você estiver num lugar frio ou for fazer essa receita no inverno, vai precisar de mais tempo. Pode deixar até 24 horas fermentando. Sempre dá uma olhadinha, ver se está tudo certo, para não acontecer de estragar. É uma pena que eu não coloquei no vidro para fermentar. Seria bem mais fácil visualizar as bolhas da fermentação. Ele está todo fofo, bem aerado. O aroma está característico de fermentado, cheirinho de queijo, de iogurte. A fermentação ocorreu super bem. Você pode usar para passar no pão. Eu temperei com ervas finas e sal. Tempere a gosto. Ou você pode fazer iogurte, bater no liquidificador com fruta, pode adicionar algum leite vegetal ou simplesmente adicionar água. Com banana, mamão, fica uma delícia. Essa receita é a mais simples, a mais básica de um processo de fermentação. Experimente que você não vai se arrepender. Espero que você tenha gostado da receita. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Agradeço a sua audiência, o seu tempo aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque toda semana tem novidade por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço e até o próximo vídeo.